mais um Podfly. Você aí no nosso Instagram, seja bem-vindo. Você também aqui no YouTube, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, interessante. E vamos tirar também muitas interrogações de pessoas, né? Porque muitas pessoas têm uma duvidazinha sobre constelação e este assunto. E uma crença também, né? E hoje nós vamos falar com a Yolanda, ela que é psicoterapeuta. Gente, ela é teóloga, ela é coach também, né? Master Coach. Master Coach. Eu vou deixar ela se apresentar melhor, porque com certeza ela vai se apresentar melhor do que eu. Yolanda, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Raquel. Obrigada por me ter aqui e me dar a oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho com os seus ouvintes. Ótimo, o prazer é todo meu. Nossa, e eu, assim, pensa numa pessoa que é super curiosa. Eu, assim, esse podcast vai estar sendo, assim, bem particular mesmo, assim, porque eu quero aprender bastante. Mas antes eu quero conhecer um pouco da Yolanda, quem é Yolanda, né? Mora aqui nos Estados Unidos, quanto tempo? Vamos conhecer um pouco da vida da Yolanda. Uau! Yolanda tá velha, tá? Então a vida tá longa. Tá com o vestido da mãe hoje também, depois eu achei muito interessante isso também. É a forma na qual eu me dou com o luto, né? Eu quero honrar a minha mãe, né? Honrar a minha mãe, honrar o meu pai. Eu acho que a forma de ser grata pela vida que eu tenho é o meu sucesso. É fazer o melhor, é acordar com gratidão cada dia. E hoje é aniversário dela, então, tipo assim, eu sempre, né? Eu quero comer uma coisa que ela gosta. Geralmente eu e meu filho vamos no Panera Bread, que era o lugar que ela mais gostava de ir, mas como eu não tô lá, hoje resolvi vestir o vestido dela. Que legal. Né? Então, que legal. sinto que ela tá aqui mais pertinho. E ao mesmo tempo honrando a vida dela, né? Com certeza, muito grata. Na minha opinião, né, ela foi embora muito cedo, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas eu sou muito grata pelos anos que ele me concedeu com ela, que foram anos maravilhosos. E tem muito tempo? Desculpa, não sei. Tem 12 anos. 12 anos. 12 anos que mamãe faleceu. Ela faleceu com 64 anos. Uau, super nova. Super nova. Mas eu sei que eu estou vivendo hoje os sonhos da minha mãe. Então, eu sei que ela tá feliz. Amém. Isso é importante, né? Com certeza. É importante saber que a nossa mãe está feliz, né? E vivendo sonhos que elas sonhavam, é muito bom. Mas me fala um pouco da Yolanda. É casada? Yolanda, casada. Moro em Houston. Tenho 3 boys dentro de casa. Uau! Um de 21, um de 18 e um de 17. Uau! O 18 foi bem juntinho. E tô terminando a escola agora, né? Se Deus quiser, até novembro eu tô estarei terminando o doutorado. Mas vamos começar lá no início, né? Sim. Eu tenho 24 anos aqui nos Estados Unidos. Uau! Como todo mundo, né? Limpei casa, fui babá, fui caixa do Stop and Shop. Fui realtor por 13 anos e resolvi entrar para a faculdade para fazer psicologia no ano de 2014. Com 1 ano e meio eu percebi que eu não podia ser psicóloga porque, na verdade, eu ia ser presa, né? Ia perder a minha licença. Porque... É que logo depois nós vamos saber, né? Por que ia perder a licença. Porque ela, gente, ela é direta. E aí, né, a psicologia é bem... enrola um pouco. Na verdade, é a teoria, né? É a teoria, a teoria isso mesmo, de Freud, quando a gente expande, né, para entender, a gente entende por que existe a psicanálise, a psicoterapia e o psicólogo. Né? Tem uma das éticas, do código de ética do psicólogo, você nunca pode falar se o cliente está certo ou errado. Aí eu já fiquei assim... E segundo, você não pode induzir o cliente, não pode influenciar. Você tem que ser aquela pessoa que se o cliente hoje quiser falar sobre a avó, ele fala. Amanhã, se ele quiser falar do trabalho, ele fala. Depois da manhã, ele quiser falar da ponte que caiu, também ele fala. Não tem aquela sequência. Não tem uma sequência. Aí eu pensei, gente, esse negócio não está combinando muito comigo. Aí eu fui conversar com a advisor, ela falou assim, Yolanda, faz então behavioral science. Você gosta muito de entender o comportamento, você não quer saber o porquê que a pessoa age do jeito que ela age. Então, você quer estar falando para a pessoa, você não quer que a pessoa vá lá cada hora falar uma coisa para você. Eu falei, realmente, esse negócio que eu vou ficar lá ouvindo um monte de história, nada a ver, para mim não vai fazer
efeito. E assim eu fiz, eu transferi os meus créditos. O meu bacharelado é pela Grand Canyon Christian University. Vejo uma diferença muito grande nas universidades cristãs, das universidades seculares, né? Porque, primeiro, que você já entra de cara sabendo que a sessão sempre é de 3. Você, Deus e a pessoa. Então, já te deixa bem assim, claro para você que você ali só é um instrumento, né? E tudo tem que ter um Christian overview, tudo tem que ter uma base bíblica para que você não invente, né? Aquela pessoa criativa inventa uma técnica, uma teoria que não tenha nada a ver. Então, eu me formei em 2018 em Ciências do Comportamento. E nessa mesma época eu comecei a fazer a Febracis, para fazer um curso de Master Coach, que encerra com Intercoach pela Florida Christian University. Aí eu amei as ferramentas do coach e quis trazer isso para o comportamento. Aí tive a oportunidade de fazer o mestrado, e quando eu fiz o mestrado, eu quis fazer para Family Dynamics, dinâmicas de família. Uau. E eu fiquei fascinada de entender, assim, como que uma família funcional funciona, onde que começa a ser o disfuncional e como que existe muitas vezes repetições que são inconscientes. Como o Carl Jung fala, né? Tudo aquilo que é inconsciente pra gente, a gente chama de destino. Até que a gente toma consciência do que e porquê que a gente faz, aí a gente toma controle da situação. Aí eu falei, gente, eu quero ser essa pessoa que ensina as pessoas isso. Sim. E me desafiei a fazer o doutorado. Eu formei em 2021 no mestrado e resolvi fazer o doutorado. Gosto de estudar, hein? Menina, eu gosto. Que bom, que bom. Eu aprendi cedo que o peso da caneta é mais leve do que o do Vecchio. Boa, gostei. Falei, então vamos estudar. Mas eu gosto de estudar. Bom. Meus filhos falaram comigo que se na hora que eu formar agora, se eu inventar de fazer mais um curso, eles vão me internar no hospício. Vão falar, não, literalmente você é louca. Não tem condição. Que legal. Porque quando eu tô estudando, é aquela coisa, né? Acaba que a gente quase não dorme, porque eu trabalho o dia todo, vira madrugada ali estudando. Mãe, não me incomoda não que eu tô fazendo teste. Eles, nossa, que dia que vai acabar isso? Nunca acaba. Você sai de um curso, começa outro, mas eu gosto. Estudar para mim é um hobby. E eu resolvi fazer o doutorado em Marriage Counseling, né? Aconselhamento matrimoniais. Yolanda, por quê? Porque para cada pessoa que eu atendo, eu descubro que o grande trauma e o grande problema dela vem do casamento dos pais. Todo adulto um dia foi uma criança. E todos os traumas e bloqueios que às vezes essa criança tem, foram de pais disfuncionais. Então eu pensei assim, qual que é a parte mais profunda que eu possa trabalhar? Então hoje eu quase sou uma advogada das crianças. Elas não sabem ainda não que esse é o meu trabalho, ainda não me deram esse título, mas eu advogo muito para as crianças. Então eu não posso te apresentar a minha filha. Tipo assim, né? Você já a conheceu, mas eu não posso. Não, porque as crianças precisam de pai e mães felizes. Sim, de isso pais é e mães saudáveis. Porque, olha... Eles absorvem, né? Eles absorvem. Tudinho. A lei da lealdade, nós somos mais leais do que livres, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tá vendo? Você perguntou quem que eu sou, eu já tô querendo fazer a constelação. Ai, meu Deus, Yolanda, calma. Depois no final eu falei assim, essa menina, é ela que precisa de psicoterapia. Vou voltar aqui quem que eu sou, vou voltar no exemplo. Mas estamos entendendo, Então, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que se dedica. Eu acho que por ser tanta sua paixão, família, ajudar e instruir, que a gente acaba falando, né? Do que a gente ama fazer, né? Amo, e poderia ficar aqui até amanhã, né, falando sobre isso. Porque é o que eu falo, né? Você entende que você está no seu propósito quando você deixa de ser uma profissão, de ter uma profissão e tem uma missão. Isso, né? Verdade. Então, assim, Yolanda, você não cansa, você trabalha o tempo todo, você viaja, tá mesma hora que você tá num lugar, você tá em outro. Não que eu não amo meus filhos, não que eu não amo minha casa, mas assim, aonde tiver uma fonte de ensino que eu puder fazer a diferença, cada um já é chamado para fazer a diferença do jeito que quer,
Então, assim, quando eu posso ajudar um casal a entender que não é sobre eles, é sobre o próximo, a próxima geração, quando eu posso ajudar um casal a entender que o tratamento deles hoje vai refletir nos netos, eu falo, para de ficar juntando dinheiro pro seu neto ir pro college, porque do jeito que vocês estão indo, seus filhos não vão querer nem casar, nem ter filho. Você não vai ter nem neto. Eu falei, claro. A forma na qual vocês conduzem essas coisas. Então, eu resolvi me dedicar à psicoterapia. Por quê? Dentro da psicoterapia, você escolhe a linhagem que você vai trabalhar. Nada contra Freud, mas eu trabalho muito mais com a psicologia analítica, né? Que é de Carl Jung. Eu também trabalho muito com a Alden. Gosto muito de Erik Erikson, né, que são discípulos de Freud, mas que escolheram outra linha, né? A psicologia mais humanista, que trata mais o seu momento ali presente. Eu gosto muito também de Lacan, acho muito importante a psicanálise trazer a criança interior, porque é o que Erik Erikson fala, né? A nossa primeira infância, que é de 0 a 12 anos, determina se seremos seguros, inseguros, evitativos, se seremos abertos à vida social ou fechado. Aí, quando eu vou trabalhar com um adulto antissocial, ou vou trabalhar com um adulto que é um super codependente, que está sempre tendo que agradar aos outros, faz tudo para ser aceito, ou aquele que precisa ser visto, né? A gente navega aí para a linha do narcisismo ou da codependência, eu vou lá na infância, porque esses traumas, esses transtornos são todos gerados na infância. Aí eu criei um método, que é o método Famílias Fortes. Já teve 5 edições, ano passado foi o último, em outubro. Esse ano eu não lancei o Famílias Fortes, porque com esse negócio de eu estar estudando, eu estou aprendendo outra linhagem, porque aquilo que eu achava que já funcionava, agora funciona com outra potência. Então, o que acontece? Eu conheci a constelação há 2 anos e meio atrás e resolvi estudar. Né? A linhagem que Bert Hellinger é um filósofo, a constelação é uma terapia breve, né? Ela só acontece uma vez. Não é assim, todo dia, toda semana tem uma terapia. Não é igual terapia, né? Que tipo, você passa anos, né? Tem pessoas que passam anos e anos fazendo terapia. Mas essa que seria também uma das perguntas para você. Qual a diferença, né? Eu acho que você até meio que acabou de falar. De responder. Então, essa que é a diferença, né? Porque você uma sessão A resolve, ou às vezes sim, ou acontece de ter... Na verdade, eu uso a constelação como ferramenta dentro da minha terapia, tá? Os meus pacotes de terapia, o mínimo é 6 sessões. Não adianta, eu vou fazer para experimentar. Eu falei, então nem faça, porque você vai desperdiçar o seu dinheiro, eu vou desperdiçar o meu tempo. Eu não faço nada com menos de 6 sessões, porque eu preciso entender a sua infância, eu preciso entender as suas crenças para a gente poder tratar uma meta de como mudar. Entendeu? Então, assim... Então, é nesse entender que você vê... Aí que você entra com constelação, que eu entro com a constelação. Aí você vai analisar e ver se precisa ou não precisa. Não precisa. Né? Tá? E pode ser que dentro dessas 6 sessões, a pessoa não precise mais. E pode ser que até na primeira sessão de constelação, ela tome a consciência que ela precisa. Porque a constelação, ela é, como diz na psicologia, tipo um psicodrama, né? Porque coloca representantes, pessoas, né? Para representar. E é como falaram para mim, é como se eu tivesse que desenhar para a pessoa entender o ciclo dela do sistema. Então, a psicanálise te trabalha por dentro, a psicoterapia te trabalha por fora. Então, eu junto o meu conhecimento de comportamento humano, né? Então, por que as pessoas comportam do jeito que comportam? A gente fala ali da teoria parental, pais autoritários, pais democráticos, pais negligentes e pais permissivos. Quais são as consequências? Nós falamos ali da teoria de John Bolden, que é a criança segura, insegura e evitativa. Qual é a idade? Nós analisamos traços de caráter para ver qual foi o tipo de parto que a pessoa teve.
por causa da formação do corpo. Nosso corpo fala muito, né? Até mesmo você consegue entender aquela pessoa meio nerd, né? Mais calado, mais magra, aquela coisa toda. E você entende qual foi a dinâmica ali logo depois de que ela nasceu, ou até mesmo como que ela... se ela teve um parto de fósforo, como que isso interfere. Então, eu me mergulho muito em todos os tipos de testes do autoconhecimento para ajudar a pessoa a identificar a identidade dela. Uau. Tá? Porque Então, uma vez que você se conhece, você consegue ajudar as outras pessoas que convivem com você a te entender. Nossa, e você falando desse autoconhecer, o autoconhecimento, isso é verdade. Porque nosso comportamento muda. Né? Totalmente. Eu passei por esse processo de autoconhecimento, né? Que eu acho que nunca acaba, né? Nunca acaba. Mas eu passei por um que nem eu mesma me reconhecia. Sério! E eu pensei assim, gente, eu vivi uma farsa. Muitos anos assim da minha triste, vida. Né? E eu falo assim, parece que você vegetou. Sabe? Aqueles anos que, tipo assim, hoje você... Coisas que, tipo... Gente, mas como que eu vivi com isso que tantos anos não me incomodava? Por que que agora está me incomodando? Por que que agora eu consigo me posicionar e eu consigo dizer não? Por que que agora eu consigo, sabe? E aí eu fiquei assim, gente... Chocada, Eu né? fui uma farsa. E é triste. Agora você imagina a pessoa que tá aí 40, 50 anos casada e de repente fala, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? Pra quem? Quem que eu estou representando aqui? Então, esses testes, 5 linguagens do amor, 5 linguagens do perdão, teste de comportamento, né? Perfil comportamental, ajuda você colocando as peças de quebra-cabeça e entender, mas se eu sou tudo isso e eu tô vivendo uma outra vida, por quê e por quem? Aí é onde a gente entra com as matrizes de crenças. Por isso que a infância é tão importante, porque é na infância de 0 a 12 anos que a crença é instalada. E aí você vê muitos casos de autossabotagem, porque, por exemplo, se você foi criado para ser pobre, né, extremamente pobre, você sempre passou dificuldade. Quando você começa a prosperar, você tem que arrumar uma forma de perder esse dinheiro, de gastar esse dinheiro, de fazer um mau investimento, para você se sentir fiel ao seu sistema. Como assim, gente? O povo lá em casa não passava dificuldade. Eu tenho vergonha de ser rica. Ou eu tenho vergonha de não poder suprir. Não, coitada da minha mãe, que apanhava do meu pai todo dia, meu marido não me bate, eu preciso de arrumar um problema, eu preciso de achar alguém que me bate. Tá entendendo? E isso é do seu subconsciente. Eu falo muito com os meus clientes que quem criou a caixa preta pro avião, que na verdade a caixa nem é preta, é laranjada, fez isso pensando no subconsciente, onde nós armazenamos todas as nossas informações. Só que olha que interessante. Não paro de falar, né? Não, pode ficar à vontade. Mas antes eu quero convidar o pessoal para ir lá para o nosso YouTube. Gente, lá a imagem é melhor, o áudio também eu acredito. Então corra, vá lá para o nosso YouTube. Deixa a pergunta. Deixe sua pergunta também. Ó, é verdade, vamos aí. Você que tem alguma pergunta, depois ela vai fazer aqui uma demonstração. Tá. Gente, maravilhoso. Ela fez aqui, ela falou, depois eu vou ter que falar isso tudo de novo. Eu falei, que bom, que é bom que eu já tô sabendo também um pouco. Mas corra lá para o nosso YouTube, deixe seu like, comente. Também siga a Yolanda também nas redes sociais também. Ela tem conteúdos maravilhosos lá também. Não, amo ouvir, pode falar. O que eu tava falando? Não, você falou que falou demais, né? Agora Eu falei demais, mas eu esqueci o que eu tava falando. Perdi a linha. Não, mas você tava falando sobre riqueza. Ah, tá. Da pessoa que não é rica e não... Porque se nós desenvolvemos as nossas crenças do 0 ao 12 anos, você aprende ali quem você é, o que você faz, o que você tem. Você desenvolve crenças de capacidade ou de incapacidade, crenças de escassez, tá? Ou crenças de poder ter as coisas de abundância. Sim. Crenças de identidade, tá? Ou crenças de inferioridade. Então, quando você consegue pôr todas essas pecinhas do quebra-cabeça juntas, você consegue, uau,
Se eu sou essa pessoa, ou eu tô com a pessoa errada, ou eu tô no lugar errado, ou eu estou me auto-sabotando de conseguir. Hoje eu atendi uma pessoa que a primeira coisa que ela me falou é a seguinte, minha mãe, seu pai, nunca tive contato. Acho que deve ter visto 2 vezes na vida. Eu falei, tá bom. Aí ela foi descrevendo, né, a mãe, e foi descrevendo o pai, foi descrevendo onde ela quer ter. Eu falei assim, você parece com seu pai? Não, tem nada dele. Eu falei, externo, né, porque interno você é ele. Essa sua veia do empreendedorismo, pelo que você está descrevendo, ela, é mesmo. Essa veia de desbravar, essa criatividade. Agora, você ainda não prosperou, não cresceu, porque você não aceita seu pai. Uau. Você não deixa isso crescer dentro de você. Repudia, né? A pessoa repudia. Gente, ó, é por isso que ela não podia ser psicóloga. Porque eu ia, né, ser presa. Neste momento, você está falando que eu tenho que ficar com meu pai, que eu tenho que aceitar ele, chama a polícia, tira a licença dela. Entendeu? Mas é verdade isso, né? A gente, o que mais, assim... Você falando isso, eu lembrei... Eu tava em transição capilar, já fiz umas 3. Essa aqui que tá permanecendo por causa da minha identidade, desse autoconhecimento, que muda tudo na nossa vida, né? Tudo, gente, é incrível. Nem o seu marido te reconhece. Nós mesmas, eu não me reconhecia mais. E eu fiquei horrorizada. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui fazer a transição, cortei o cabelo bem curtinho mesmo. Meus meninos falavam assim, tá igual brócolis, mãe. Cacheadinha, aí ficava tudo assim, né? Eu olhava, fiquei a cara da minha mãe. A cara. E eu olhava, eu não queria aceitar. Porque eu falava assim, não quero ser a cara da minha mãe. E hoje eu olho para aquela foto e falo... Foi um processo, né? De aceitação. De aceitação. Porque eu tive uma história, né, de rejeição, de abandono. Então, eu rejeitava ela, mesmo que às vezes eu queria honrá-la de uma certa forma. Não Você arrumava uma justificativa para rejeitar. Tanto é que eu nem conseguia chamar ela de mãe. Uau. Eu chamava a minha avó de mãe, mas ela eu não conseguia chamar de mãe. Chamava ela pelo nome, Maura, mas depois eu consegui e tal, a gente conversamos, comecei nesse tratamento. E aí hoje eu olho e falo, que legal, eu pareço com a minha mãe. Hoje eu falo, eu pareço com a minha mãe. Mas aí até a minha prima também falou, nossa, você ficou a cara da sua mãe. Tipo assim, né? Mas é verdade, a gente... Não tem pra onde fugir. Não tem. Né? Primeira coisa que às vezes a pessoa aproxima de mim, Yolanda, porque não situação no relacionamento, e a minha mulher é isso, e minha mulher é aquilo, ou meu marido é isso, meu marido é aquilo. Eu pergunto, e sua mãe? A pessoa olha assim pra mim, tipo assim, mas eu vim aqui falar da minha... Não, nós vamos falar da sua mulher, mas me fala da sua mãe um pouco. Vamos lá, né? Minha mãe é aquela mulher passiva, aí eu tô escutando, aquela mulher passiva que não fazia nada, meu pai podia chegar, quebrar a casa toda, descia na gente o couro, minha mãe não me defendia, entendeu? Ela se deixasse lá, matava o frango na hora, fazia o frango caipira pro meu pai, mas limpava a casa, sempre aquela vítima, sempre Sim. coitada. Aí eu, tá bom. Mas como é que você tava falando mesmo da sua esposa? Aí ele fala assim, ela não faz nada por mim. Você trouxe a consciência dele, né? Entendeu? O que ele estava reclamando? Na verdade, ele queria a mãe dele. Ela trabalha muito. É o inconsciente, né? O inconsciente. Então, quer dizer, a mesma boca que criticou a mãe, que era muito passiva, ficava lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo pro pai, mas, na verdade, o problema dele era com o pai, porque ele achava que o pai não merecia... E nem valorizava, né? A mãe. E hoje... que provavelmente ele renegou tanto esse comportamento da mãe que ele atraiu uma pessoa que é uma empreendedora, que trabalha o dia todo, entendeu? E que não faz as mesmas coisas. Que não faz as mesmas coisas da mãe. Aí, na hora, ele mesmo falando, de repente, ele... Não, ele é bem diferente da minha mãe, né? Eu falei, Como você diz, né, que a sua mãe era muito vítima, então com certeza você não queria casar com a mulher vítima. Então tá bom, acabou a sessão, tchau. Entendeu? Agora precisa da pessoa ficar ali 3, 4 anos fazendo a terapia, reclamando da mulher na minha cabeça. Entendeu? Não, minha filha, quando a gente entende a lei da ressonância, para não falar os nomes científicos, eu vou na Bíblia. Tudo aquilo que o homem plantar,
Ele mesmo ceifará. Entendeu? Nós somos livres, temos o livre-arbítrio para fazer escolha, mas temos a liberdade de colher as consequências da nossa escolha. Ninguém que planta chuchu vai colher melancia. São sementes diferentes, é terra diferente, são tamanhos diferentes. Então, esse negócio dessa falsa expectativa de plantar uma coisa e querer colher outra, Raquel, não existe. Mas eu acho que é o que a gente busca, né? E de uma certa forma a gente cria isso na nossa consciência. E você falando sobre essa pessoa que rejeita a riqueza e tudo, e aquela pessoa que você vê o potencial nela, sabe? O que você diria? Que você vê o potencial de ser um empresário, é um empreendedor, mas que não teve alguém para ajudar. Um mentor. Isso, não teve um mentor. Essa pessoa, ela está vivendo uma autossabotagem, uma crença de capacidade, um medo de errar. Provavelmente foi uma criança criticada, que não foi empoderada, que sofreu consequências por ter errado, entendeu? Então, ela prefere a dor de não tentar, de não saber qual seria o resultado, do que a dor de tentar e ser criticado. A crítica é uma coisa que machuca profundamente a alma de uma criança. E quando isso acontece, ela é aquela que para de tentar. Ou ela está vivendo um processo de fidelidade ancestral. Yolanda, como assim fidelidade ancestral? Meu avô tentou montar um boteco e não deu certo. Meu pai tentou montar uma oficina e não deu certo. Agora eu estou com uma grande oportunidade de montar uma construtora. Vou montar, mas eu já sei que não vai dar certo. É verdade. Entendeu? A mente já tá, não vai dar certo, alguém vai me roubar. Aí ele começa a trair. Não confio nos funcionários, não confio em ninguém. Nossa, vai ter uma licitação grande. Não, quem vai me contratar? Ele mesmo não se contrata, ele mesmo não se convence por causa da crença de merecimento. Eu não mereço ter isso. Se todo mundo tentou e falhou, quem sou eu na fila do pão? Uau. Isso é tão triste, né? E você falando sobre a crítica, né, que machuca, já nos machuca, né, como adultos, né? Agora imagina uma criança. E eu pensando assim, gente, a gente sabe como não criticar, mas eu queria ouvir tentar não criticar, né? Tentar potencializar, né? Falar não de uma forma como crítica, né? Mas é um desafio, né? É um desafio muito grande, porque nós somos críticos com nós mesmos. Eu falo porque eu lembro da minha filha e, nossa, eu busco trabalhar isso em mim, mas é um desafio diário. Eu falo que é muito mais, eu falo assim, gente, é muito mais Deus trabalhando em nós, né? O fruto do Espírito, do que nós como pais educando e tal e tudo. Mas é um desafio. Qual a dica que você daria, assim? Olha, eu costumo dizer que filho é um ser que Deus cria para fazer a gente pagar a língua, né? Porque pensa numa figurinha que faz você pagar a língua. Todo aquele manual 1, 2, 3, como ser pais, que você até cria e dá para os vizinhos, para as pessoas que vai ter filho, porque com você na sua casa isso não vai acontecer. Vem o seu filho para poder te mostrar aquele versículo, o coração do homem faz planos, a resposta vem de Deus, sabe? Sim. O filho vem para tatuar essa verdade em você. Primeira coisa que você entende, que você não tem controle sobre nada. Começa pelo parto. Quando eu vejo as mulheres igual eu, né? Porque quando eu fiquei grávida, eu não vou aceitar tomar anestesia, eu quero viver cada momento, cada dor, tá? E eu também vou amamentar no mínimo 1 ano. Eu vou juntar leite, porque se o meu leite secar, vou amamentar por 1 ano. Já comprei aqui todo o meu kit, né? De aquela sacolinha para poder guardar, vou amamentar. E filho meu, esse negócio vai ficar na mão dos outros, todo mundo pega, porque pega vírus, essas coisas. Aí, graças a Deus, eu tive parto cesárea. O menino ficou 5 dias lá na mão das enfermeiras, que eu é que não podia pegar nele, que ele ficou como é que fala? Nas incubadoras. E o meu leite foi contaminado com a insulina que eu tomava, que eu tive diabetes na gestação. Uau. Então, eu não pude amamentar.
Essa uma foi a maior... frustração, né? Foi. Mas o que eu aprendi? Que ficou bem tatuado. Coração do homem faz plano, a resposta vem de Deus. Deixei de amar meu filho? Claro que não. Amo profundamente. Fui menos mãe, porque eu tomei anestesia, né? Porque eu também não inventar de fazer uma cesárea sem anestesia, né? Não. Ele é menos saudável porque ele não amamentou? Não. Entendeu? Então, assim, essas próprias experiências, eu costumo dizer que o profissional ele tem que ter as próprias cicatrizes. Isso é verdade. Ele é o rato de laboratório, porque se ele mesmo não faz e não produz a própria experiência dele, ele começa a ser um leitor. Né? Ele só lê, ele só publica frases, né, de filósofos, de teóricos, e não é sobre isso. A primeira cura vem de você. É verdade. Né? Seja em qualquer área, você precisa ter uma história pessoal com aquilo que você faz, tá? Para poder impactar a vida de outras pessoas. Ter propriedade, né? Isso é uma verdade, assim. E isso é uma verdade, e a gente às vezes quer meio que cortar o caminho, ou acha que conosco vai ser diferente, né? Não, isso aconteceu lá na casa da minha mãe, lá em casa isso não acontece. Então, primeiro tombo que eu tomei na vida, porque os meus pais são divorciados, que comigo isso nunca ia acontecer. Essa seria, né, como você sempre teve esse desejo, tipo, de ser psicóloga? Não. Ou, né, de ajudar famílias? Sempre, mas não dessa forma. Não dessa forma. Tá? É isso que eu queria saber. Quando chegou essa vontade, esse desejo, né, de conhecer mais a fundo o comportamento humano e aí a constelação e tudo? Tentar contar rapidamente aqui pra vocês. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 18 anos. Sim. E eu já tinha toda uma ideia do porquê, né? Então, fazer direito. E eu falava assim, olha mãe, é porque você não se impõe, é porque você não fala o que tem que falar. Então, se precisasse, eu podia dar um curso pra minha mãe e pro meu pai pra explicar pra eles por que o casamento deles não deu certo. E eu tava tão especialista que o meu ia ser o perfeito, né? Quando chegasse a hora de eu casar. Naquela época, o que acontecia? Eu via muito a minha mãe falar de coisas que ela teve que abrir mão na vida por ter filhos, por ter escolhido casar. E eu via muito meu pai falar dela não ser companheira nos projetos dele. Sim. Então eu pensava assim, gente, era muito simples, não tinha filho e viajava com ele, o casamento ia ser perfeito. Tá? Foi aonde eu quebrei a primeira vez a minha cara. Aí eu me casei em 2002, nos divorciamos em 2009, tivemos um filho e eu nunca consegui aceitar o divórcio, porque eu pensava, olha pra você ver como é que é a repetição. Gente, minha casa é limpa, eu sou limpa, tô na igreja 7 dias na semana, sou boa mãe. Tô entendendo, não? De quem que é a culpa? Da serpente. Isso é a culpa do diabo. Vamos fazer um monte de campanha, de oração, porque isso vai ter que mudar. E não olhamos para nós mesmas, Não né? olhamos. Qual é o problema? Como se ele estivesse fora de nós, né? Por quê? O que eu aprendi dentro de casa inconsciente com a minha mãe? Casa limpa, comida feita, roupa lavada e tem que ser companheira. Então, não era isso que eu pregava que era o que tinha que ser feito? Então, eu era companheira, era para a igreja, vamos juntos. Se era para poder tá comprando alguma coisa para trabalhar, então vamos ser Batman e Robin. Mas não é só isso. Então, mediante essa minha busca de entender o porquê que Deus permitiu eu passar por aquele deserto, Sim. porque eu precisava de ajudar outras pessoas a passar por isso, tá? Eu lembro que quando o meu ex-marido falou para mim assim, Yolanda, você não está feliz e nem eu. Você só quer ficar nesse casamento por causa da igreja. Não, que isso, tá amarrado, ficou doido? Não, e ele estava muito certo. Entendeu? Eu sou muito grata por ele não ter arredado o pé, não ter cedido. Porque nós não seríamos felizes juntos, porque nós somos muito diferentes.
em percepção, entendeu? Em valores, nesse tipo de... Somos muito parecidos em muitas coisas, no sentido, sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, criamos o nosso filho nessa situação do evangelho, ele é muito trabalhador, é um homem honesto, eu também sou, mas a forma de executar. Eu venho de uma família de vendedores, onde todo mundo parece italiano, fala alto, briga. Então, assim, conflito para mim nunca foi problema. Conflito foi feito para resolver. Ele nunca soube lidar com isso. Então, toda reclamação passava para ele uma imagem de insuficiência. Depois de formada, a primeira vez que eu fui entender, eu falei, gente, o meu comportamento fazia ele sentir inadequado e insuficiente. Não era essa a mensagem que eu queria passar, sim, mas o meu comportamento de reclamar, em vez de trazer uma solução, era assim. Aí, o que eu entendia? O meu pai, o carro estragava, ele arrumava o carro. A antena quebrava, ele subia lá em cima e arrumava. A televisão parava de funcionar, ele dava um jeito de funcionar. Vão pintar a casa, ele pintava. Então, na cabeça de uma little girl, que o pai é multitask, o meu pai era meu herói, ele sabia fazer tudo. Se estragasse, ele fazia churrasco, ele arrumava o carro. Então, o que você tem na ideia que é um homem? Aquele que eu vou casar, né? E ele vem com aquela maleta da Home Depot com todas as ferramentas e tudo vai se resolver. E não é assim. Nem sempre a outra pessoa tem essa visão, teve essa oportunidade, teve esse aprendizado e consegue fazer as coisas no tempo e na velocidade que você demanda. Sim. Tá? Então, assim, hoje... Nossa, Yolanda, mas era difícil. Claro que eu não achava, né? Achava que eu era uma pessoa muito fácil. Mas, assim, gente, só tô pedindo pra arrumar isso e isso, entendeu? Mas por quê? Isso vem das minhas crenças. Aí, primeira coisa, eu entendi que a minha crença não necessariamente vai ser igual a do outro. Que aquilo que funcionava na minha casa não necessariamente vai funcionar na minha casa com uma outra pessoa. Entendi que para você estar casado com alguém, essa pessoa, ela não necessariamente vai encaixar com o seu projeto de vida, mas o amor requer que você ame a pessoa como ela é. A partir do momento que você quer que a pessoa mude quem ela é, você está deixando de amar. O amor exige respeito, exige amizade, né? Exige desejo, conexão e muita admiração. Esse que é o ponto, né, Yolanda? Porque a gente... É aquilo que eu falei, nós não olhamos para nós, né? O que eu preciso mudar? Porque eu quero mudar muito o outro, eu quero mudar muito o meu marido, porque o meu marido é cego, igual você falou no início, né? As clientes que chegam lá falando que é sobre o marido, ou vice-versa, né? Mas eu acho que já aconteceu, até uma pergunta, já aconteceu de algum cliente lá chegar e falar, não, eu sou assim, sabe? Eu acho que é muito raro, né? Sempre o problema é o outro. É o outro. E eu aprendi isso também, porque eu queria muito mudar meu esposo, sabe? Nossa, eu queria mudar demais. E é por amor, não é? Por amor. Não, porque vai ser muito melhor. E aí não nos sentimos amada, né? Aí começa aquela criança birrenta, né? Porque eu aprendi isso também, porque eu não era ouvida, então eu não me sentia ouvida pelo meu marido quando eu pedia as coisas, então eu fazia birra. E aí quando eu entendi isso, eu falei, não, quem tem que mudar sou eu. Aí eu comecei a mudar a forma de como falar com ele, como pedir as coisas a ele. E aí eu fui mudando. E automaticamente, depois de um período... Ele mudou. E ele não mudou porque você exigiu. Ele mudou para responder o seu tratamento. Sim, e posso te dizer que hoje eu fico assim, que eu fico até passada. Da mesma forma que quando eu olhei pra mim e eu vi assim, gente, eu vivi uma fase assim, né, de uma vida do autoconhecimento, de não me conhecer. Hoje eu vivo também assim, olhando as mudanças na vida dele. Olha, Raquel, o casamento foi feito para ser leve. É. Sabe, o casamento não foi feito para ser disputa, porque senão tinha uma prova nas Olimpíadas. Não foi feito para ser ringue de boxe, né? Porque senão já tinha até esse esporte dando bastante dinheiro. O casamento realmente é para você ter um melhor amigo, a melhor amiga. Agora, se você não confia nessa pessoa,
Se essa pessoa não compartilha dos seus sonhos, e se você não sabe quem você é para você se mostrar de verdade para essa pessoa, você vai criar um personagem. Que eu acho que foi uma das coisas que aconteceram comigo. Eu queria, vou ser a mulher de Provérbios 31. E muitas mulheres falam isso. Sim. Para você Todas desejam, né, na realidade. Eu sou a mulher de Provérbios 31, minha filha. Vamos olhar de onde você veio, com as crenças que você tem, o que você precisa melhorar para você se tornar a mulher segundo Provérbios 31. E o triste disso tudo é porque a gente às vezes fica jogando, né? Às vezes as mulheres ficam jogando piadinhas. Porque você não é preciso ser a mulher lá de Provérbios. Porque, você não está sendo a mulher sábia. Gente, eu já ouvi tanto isso em algum momento da minha vida que eu até parei assim de compartilhar algumas coisas, porque eu falo, gente, não é sobre isso. Se você tiver... A mulher de Provérbios 31 foi casada com homens de Efésios 5. Toda vez que eu venho com essa conversa, principalmente o homem, eu quero que ela seja Provérbios. Então, vamos abrir aqui em Efésios 5. Tá? Ela acabou de falar aqui que te chama 3 vezes na semana para ir na academia. Nem na academia você vai morrer por ela? Não, então, já vamos descartar, tá? A mulher de Provérbios 31, porque você não é o homem de Efésios 5. Que amou, Cristo amou como a igreja, ele é provedor, ele é protetor, capaz de morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. Então, você não está dando conta nem de ir na academia, meu amigo. Então, vamos deixar abaixo, né? Porque, senão, você vai passar vergonha. Porque eles sabem na ponta da língua descrever a mulher de Provérbios 31. E, assim, a Bíblia está aí, é um manual, é um GPS. Na Páscoa, eu trabalho com o departamento de criança, né, da minha igreja. Então, eu leciono para as crianças de 2ª série. Aí, chegou no dia da Páscoa, eu precisei de dar para eles uma conclusão, assim. Eu queria fazer uma analogia para eles sobre a ressurreição. Aí, eu falei para eles assim, quem aqui já viu um GPS? O meu pai tem, olha no telefone, aquela coisa que tem no carro da minha mãe tem. Eu falei, pois você sabe que todos nós temos um GPS. Temos, Mrs. John. Eu falei, temos um GPS e ele é a Bíblia. Por que você, depois que conhece Jesus, você não tem medo de morrer? Porque o seu GPS fala que esse endereço é a vida eterna. Então, você não vai para a direita nem para a esquerda, você já sabe para onde você vai. E quem está lá te esperando? Jesus? É minha avó e meu tio que morreu. Falei, então... Aí alguém perguntou, mas lá diz que no céu não tem escola. Ninguém vai ter que ir para a escola, então eu quero morrer. Eu falei, pronto, agora eles vão chegar em casa e vão falar, já estou querendo morrer porque... Não tem escola. Miss Yolanda já me garantiu que o GPS disse que eu vou para o céu. Eu falei assim, gente, tudo que vocês precisarem saber. Quando você compra um brinquedo, um videogame, ele não vem com manual de instrução. Então, quando você nasce, você também tem um manual de instrução. Entendeu? A Bíblia nos instrui. Então, assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Qual é esse conhecimento? É o seu. Quem você é? Você não pode comparar a sua vida com o vizinho da direita e da esquerda. Você não está podendo comparar a sua vida nem com o seu irmão que cresceu dentro de casa com você, porque cada um teve uma gestação, cada um tem uma visão diferente de pai e mãe. Suponhamos, quando você nasceu, seu pai estava desempregado, todo mundo passando dificuldades dentro de casa. Você não teve nem assim, um chá de bebê, um chá revelação, né? Você pegou um berço emprestado da prima, aí 5 anos depois, seu pai ganhou na loteria, situação tá melhor. Qual que é o nascimento da sua irmã? Vamos fazer um berço de madeira maciça, um quarto decorado. Vocês têm o mesmo tipo de crença? Vocês vão ter o mesmo tipo de apego? Não. Então, assim, quando você aplica o autoconhecimento junto com a autorresponsabilidade, que só você é responsável pela sua vida, que tudo que você fizer, tudo que você ver, ouvir e sentir vai gerar um comportamento, você começa a mudar de atitude. E isso te gera uma alta performance. Você começa a se desenvolver. Uau. Né? Então, o autoconhecimento gera o
a autorresponsabilidade, que gera o autodesenvolvimento, que gera a alta performance. Entendeu? E isso te dá o quê? Alto valor, autoestima. E onde você reflete isso? Na autoimagem. A sua imagem, ela tem que ser congruente com a sua alma e com seu espírito. Por quê? Quando a Bíblia fala que nós devemos orar em espírito, é uma oração pura, né? Uma oração que chega às narinas de Deus. Concorda? Então, o que acontece? Quando você tem mágoa, ressentimento e você não perdoa, meu amigo, sua oração não passa nem do seu nariz. Muito menos chega na narina de Deus. Então, o que acontece? O seu espírito está desconectado da sua alma, das suas emoções. Então, você está desconectado. Aí, se você não está conectado com o espírito, você está conectado com o quê? Com a carne. Faz sentido? Faz, com certeza. Ou você está conectado com o espírito, aonde você ouve, tem discernimento da palavra de Deus, do que fazer, como fazer, ou você está conectado com a carne. Então, a mulher que vai na academia, que malha e tá com aquele corpo maravilhoso, ela mostra uma imagem externa de autocuidado. Mas será que emocionalmente ela tem essa autoestima? Ela tem esse valor? Ela se sente cuidada? É aí que entra a constelação? Também não. Não. Eu ainda tô falando das crenças, mas eu vou chegar na constelação aqui pra você entender. Mas só pra... gente, vocês ficam aí conosco que ela vai fazer uma demonstração. Não sei se tá dando pra ver os bonequinhos. Tá dando pra ver os bonequinhos, gente? Ela trouxe os bonequinhos e ela vai fazer uma demonstração para nós depois. Então você fique aí conosco, não saia, porque no final, quase no final, ela vai fazer uma demonstração. Mas só pra me entender, Yolanda... Então você chegou por causa desses desafios com seu filho? Primeiro foi o divórcio pais. Dos meus pais. Depois foi o meu próprio divórcio. Sim. Nesses 3 anos que eu fiquei divorciada, antes de eu conhecer o meu marido, meu atual marido, né? Foi um ano que eu imergi muito. Na teologia. Na teologia. Porque na época eu ainda não podia fazer faculdade. E assim... Foi um ano assim que foram 3 anos que eu tive assim muito próxima de Deus. Do conhecimento, não na religiosidade, mas assim, eu precisava de entender por que eu estava passando por aquilo. Porque no meio de tudo isso, a minha mãe também estava muito doente. Então eu não sabia onde eu focava, né? E eu me vitimava muito da situação. E esse negócio eu achava injusto, eu não merecia, na minha mente, entendeu? Eu tá passando, eu queria uma explicação. E uma vez, eu estava num retiro de mulheres e foi até a pastora Vanessa Montenegro, ela me entregou uma palavra muito dura. Porque Deus conhecia o meu coração e sabia que eu estava ali com aquela cara assim de... né? E ela mandou eu ler Jó 38. Quando fala assim, onde você estava? Porque Jó fala assim, ó, o dia que eu nasci foi um dia de trevas. Minha mãe devia ter me abortado. Eu nem devia ter nascido. Aí Deus vira para Jó e fala com ele assim, Jó, onde você estava o dia que eu criei os céus e a terra? Eu criei o homem e eu criei o rinoceronte. Qual deles que é mais forte? E eu entendi. Aquele dia ali, se eu tivesse num ringue de boxe, sabe aquele soco mortal que a pessoa cai e nem levanta mais? É mais ou menos isso. Aí, naquele dia, Deus falou comigo, por que eu tenho que te explicar? Confia no processo. Por que eu tenho que te dar uma satisfação? Ou você confia em mim ou não. E pronto. Você entrega a sua vida pra mim, fica aí toda cantando aí os hinos que, né, faça da minha vida, e na hora que eu vou fazer... Você quer aí esse monte de explicação. Naquele dia, eu virei uma chave. That's it. Acabou o meu tempo de luto. Agora eu vou emergir. Se é isso aqui que eu vou ter que aprender, eu vou aprender. Então, agora eu vou virar especialista em descascar pepino. Sim. Entendeu? E foi um mergulho de autoconhecimento em mim.
Nesse período, a minha mãe faleceu. 6 meses depois, eu conheci o meu esposo. E é muito interessante, né? Porque ele é camaronês, da África. Às vezes você pensa que para você dar certo com alguém, tem que ser alguém que fala a sua língua, Sim. de preferência mora na sua cidade, no seu bairro, seu vizinho. E a gente, assim, é tipo Batman e Robin, né? Um começa a frase e o outro termina. Legal. A gente é muito parecido e até mesmo nas crenças. Então, eu costumo dizer que nós somos bálsamo um para o outro, que Deus nos usou, eu para ele, no que ele precisava e ele para mim. E foi aí que eu fui entender que, por causa da forma na qual eu fui gerada e fui criada, eu sou prematura. Eu sou muito imediatista. Vamos fazer, entendeu? E nem todo mundo consegue viver assim. Sim. E ele também, eu sou prematura de 6 meses, ele também é. Então, assim, eu sou muito frica com limpeza, com tudo organizado, ele também é. E eu sou a louca do caderno e ele também é. Então, parecia assim que eu arrumei um irmão gêmeo, sabe? E a gente é muito amigo, né? Busca muito essa conexão da amizade, da admiração. E o que eu precisava desse tempo de qualidade? Eu precisava de me sentir importante para alguém. Eu queria ser o top 3 da vida de alguém. E eu não me sentia assim, entendeu? Nem com os meus pais, nem com o meu ex-marido. Por quê? Ah, essa menina fala demais. Ah, isso, entendeu? Aquela coisa toda. Sim. E o meu marido, o que ele precisava? De uma pessoa que acreditasse nele. E eu sou aquela que põe lenha na fogueira. Ah, você pode, você vai, você consegue. Para. Não existe limites, eu sou muito encorajadora. E isso é com todo mundo, com os meus clientes. Então, a gente juntou ali a fome com a vontade de comer. E a gente aprende muito, tanto eu com ele, né? Porque todo o vitimismo que às vezes eu podia ter da minha dificuldade de família, quando, né, ele contou a dele, que ele pôs um primeiro tênis no pé, ele tinha 18 anos. Uau. Aí eu comecei a me sentir o tanto que eu fui afortunada na vida, entendeu? E a gente virou esse blend family. Eu queria muito uma figura bacana para estar relacionando com meu filho. O pai dele é uma pessoa incrível com ele, mas já que ele mora comigo, eu não podia pôr ele em risco. Isso é uma coisa extremamente importante. Você aí que vai casar pela segunda vez, que separou, depois que você tem filho, a prioridade são os seus filhos. Por quê? Se você coloca qualquer... Já é difícil as crenças que vêm de pai e mãe. Então, você imagina se você relaciona com alguém tóxico, alguém abusivo. Então, além do filho ter que sofrer com a situação do divórcio dos pais, ele ainda vai sofrer de ver você sofrer com uma outra pessoa. Entendeu? Ou essa pessoa tratar com exclusão. Entendeu? Então, assim, feliz é da pessoa que encontra alguém que te aceita como você é e com a bagagem que você tem. Então, muitas vezes, principalmente as mulheres, elas escondem completamente a existência do filho. Entendeu? Em relação ao novo relacionamento. E de repente, esqueci de falar, comentar. Não, tem um filho, você sabe, né? Mas eu esqueci de comentar que ele é autista. Aí a pessoa outra fica em pânico. E por que ela fica em pânico? Porque ela não sabe lidar com isso. Então você tem que ser o primeiro a aceitar a sua circunstância. Verdade. Entendeu? Ai, meus filhos são muito difíceis. Quem vai aceitar eles de outra forma? Tá entendendo? É. Então tudo isso é o autoconhecimento. É. Quando você sabe quem você é, você sabe exatamente onde você quer chegar e você sabe quem é que cabe dentro do seu projeto. Entendeu? Não cabe eu arrumar uma pessoa que não gosta de criança, se eu tenho criança. Eu crio 5 gatos, você vai arrumar uma pessoa que tem alergia a gato? Entendeu? Então, assim, tem coisas que parecem óbvias, mas não são. É, Não são. é verdade. Mas é aí que chegou, então, a constelação pra você? Não. 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 Vou entrar agora. Então, o que acontece? Comecei a trabalhar com a terapia normal, Ok. mais focada em transições. Quem queria transicionar de carreira, quem queria transicionar de país, trabalhando com blend family, quem queria transicionar de um casamento, um casando com outro, entendeu? Mas assim, eu não conhecia a constelação. Sim. Eu já conhecia esse tanto de técnicas para o autoconhecimento, mas não a constelação.
Então, quando eu conheci a constelação, foi em 2020, no meio da pandemia. A doutora Daniela Flieger, que é uma pastora, e ela é a professora. Né? Ela é uma psicóloga, psicanalista clínica de muitos anos, e ela sempre estava falando da teoria de Bert Helling. Bert Helling é um alemão. Mas, me desculpa, é interessante você falar isso, né? Porque há um preconceito, né? Em sentido da constelação. Quando eu ouvi falar da constelação, eu também fiquei meio assim, achei interessante, porque essas coisas me atraem, sabe? Mas, assim, no fundo, eu também fiquei com um pouquinho com preconceito. Mudou um pouco, assim, já tava analisando, mas eu vendo você ali palestrando no evento da Casey, a imersão, nossa, ali eu falei, gente, tipo assim, mudou totalmente, assim, a minha visão. O que eu não estranho, você sabe por quê? Por que Jesus foi chamado de Beelzebul? Porque não era normal curar no sábado. Não era normal conversar com mulher samaritana. Não era normal estar no meio dos pobres e uma mulher imunda tocar nele. As pessoas têm muita dificuldade com o novo. Se Jesus resolver voltar hoje de uma forma diferente que é esperado, ele é crucificado de novo. Porque os judeus esperavam o rei voltar, não alguém nascer a manjedoura. Então eles já descartaram Jesus de poder ser o Messias, porque eles não vieram daquele jeito. Sim. Os cristãos hoje, a Bíblia está falando que ele vai vir com a espada na boca, num cavalo branco. Se ele parar numa Harley Davidson, minha amiga, vai ser crucificado. Se tiver um piercing e for tatuado, então, morreu. Claro que não. Aí eu te falo, onde é que tá falando que não? Não tem base bíblica. E é nessas horas que as pessoas sofrem pelo conhecimento. Pra você ter uma ideia, Bert Hellinger era um padre que, por causa do nazismo, ele era contra, ele foi retirado da Alemanha e foi mandado para a África do Sul. Então ele viveu dentro na tribo Zulu. É um grande autor, né? Os livros são maravilhosos. Se você quer entender mais sobre constelação, 5 ordens do amor. As ordens do amor. Gente, assim, é um livro que é muito claro, com casos muito fáceis de entender, e você vai ter uma noção maravilhosa, tá? E a constelação, essas 3 leis, elas são tão simples, que as pessoas acham que é um joke. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Só isso. Isso é a terapia? Isso é a terapia. Uau. Então, hoje eu sento com a pessoa e ela tá me descrevendo ali o problema que ela tem. Eu nem preciso de fazer a constelação, né? Porque eu já tô assim tão habituada em saber o que é a falta de ordem, o que é a falta de pertencimento, o que causa, que eu posso falar com ela no final assim, você quer que eu faça a demonstração com os bonequinhos? Porque se ela não quiser também, eu já te dou o diagnóstico aqui mesmo. Sim. Por quê? Por exemplo, eu tava te contando esse caso aí da pessoa não aceitar o pai. É uma exclusão. Ela tá aceitando o pertencimento dela? Não. O que gera? Quais são as consequências da exclusão? Fome e escassez. Quer uma base bíblica para isso? Os irmãos de José excluíram ele, não excluiu? Ele não foi vendido como Egito? Quem ficou com fome, com escassez, teve que pedir comida lá no Egito? Entendeu? Ordem, né? Quando você sai da ordem. Quando Davi, que era amigo, né, de Jonathan, e teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Por quê? Ele vira e fala assim, jamais me levantarei sobre o meu líder, sobre uma autoridade. Escolhido, né? Tá? Ele não faz isso. Por mais que ele soubesse que Saul estava o perseguindo. Isso é hierarquia. Você é acima de mim. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? É assim que a palavra de Deus fala.
Mas nós vamos fazer a demonstração e, né, e você explicando o que é a constelação. Mas a constelação também não é só, porque nós falamos de casais, né? Não é só para casais, né? Não, para qualquer pessoa. Para... Deixa eu só terminar aqui e falar Sim, um exemplo do equilíbrio, só para mim não perder o raciocínio. Então, já te dei um exemplo de pertencimento, já te dei um exemplo de hierarquia, de ordem, agora eu vou te dar um exemplo de equilíbrio. Em uma relação onde há um desequilíbrio, vai haver morte, por causa da compensação. Vou te dar um exemplo. A rainha de Sabá, quando ela foi visitar o rei Salomão, para buscar sabedoria, ela levou um monte de presente para ele. Por quê? Ela reconhecia ele como um rei e ele não precisava de buscar a sabedoria dele, aquela coisa toda, ele não precisava de dar nada. Tá? Então, esse é quando a pessoa reconhece. Uhum. Abigail, acho que é Abigail, que o marido dela doido arrumou problema com Davi. E o que ela fez? Ela foi fazer para ele um banquete. Para quebrantar o coração de Davi, para que perdoasse Nebal, né? Uhum. Que perdoasse Nebal e não destruísse tudo aquilo ali. Toda vez que há um desequilíbrio, alguém vai ficar em falta. Outro exemplo, a rainha Esther, que fez aquele banquete. Quando você quer algo de alguém, você sempre oferece alguma coisa. E o que a gente mais vê hoje é as pessoas querendo tirar vantagem. Por que Portugal é o país mais pobre da Europa? Porque ele extorquiu o Brasil. Ele não colonizou para habitar o Brasil. Ele colonizou para explorar. E eles excluem os brasileiros. Os brasileiros lá penam com preconceito. Com senso de superioridade. Então não enriquece. Então às vezes as pessoas estão com dificuldade de crescer, de prosperar, nada que eu faço dá certo. Aí eu começo investigando se existe algum tipo de exclusão. Não converso com meu pai, não converso com a minha mãe, não tolero isso, não tolero aquilo. Aí eu já vou analisando, vou escrevendo lá, excluindo, ordem. Não aceito não. A pessoa é o irmão caçula, eu quero que vende o lote lá do meu avô, porque eu tenho direito, filho pródigo. Ele era o filho caçula, ele não esperou nem o pai morrer, né? Aí ele já vira e fala, eu quero a minha parte da herança. Escassez. Você tá entendendo que a própria Bíblia honra essas 3 leis de equilíbrio, de ordem e de pertencimento? Todos temos o direito de pertencer. Então, por último, eu vou te dar o exemplo de pertencimento. Ismael, queira ou não, é filho de Abraão. Queiram ou não, 50% dele era Agar, mas os outros 50% era o filho da promessa. E até hoje, no presente momento, eles estão brigando lá. Entendeu? Por uma terra que foi prometida para quem primeiro? Para Ismael, porque Isaac nasceu depois. Então, as consequências de excluir alguém... Mas por uma desobediência, né? Tudo que você planta, você colhe. Para quem que Deus fez a promessa? Para Isaac. Não, para Abraão. Para Abraão, né? Mas... Abraão tem a desculpa de virar e falar assim, mas foi a Sara que mandou dormir com Agar? Tá igual Adão agora, foi Eva que mandou comer? Você tá entendendo que o problema de autorresponsabilidade vem desde a criação do homem? Isso é muito sério. O nível de influência que uma mulher pode ter na vida de um homem. Isso é verdade. Se o seu marido, minha amiga, não tá crescendo, não tá prosperando, nós temos que fazer uma sessão. Porque você pode estar sendo a grande pedra de tropeço. Não estou dizendo que você é a pedra de tropeço, mas a sua influência não está se fazendo presente. A sua voz não está sendo ouvida. Mas ele não me escuta. Por quê? É a forma como falamos, né? E a mulher tem esse poder mesmo, é verdade. E eu posso dizer assim, sabe, com propriedade. E hoje eu vejo porque as nossas palavras são bem mais de derrotas
não potencializando, criticando. Só que aí a gente tem aquela crença assim, mas eu estou falando a verdade, ele não sei o quê, né? Então, é você falar, gente, vamos falar o que eu quero que ele seja, o que eu vejo nele, né? O que eu vejo nele, né? Se a Bíblia fala que há poder da vida e morte na língua, e se a Bíblia fala que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, em algum momento você está errando. Ou você está gerando vida ou você está gerando morte. E isso é com o marido, é com o filho, é no trabalho. Olha, eu limpei casa bastante tempo, uns 4 anos quando eu cheguei aqui. E não tinha coisa mais triste pra mim do que dar help com alguém que amaldiçoava a casa. Nossa, é triste, né? Deus me livre essas mulheres porca. Se ela fosse limpa e se ela fosse organizada, ela não precisava do seu serviço. Nossa, eu não aguento limpar a casa, eu não aguento isso. Às vezes a pessoa tá presa nisso até hoje porque ela não abençoa. O dinheiro vem pra ela e não fica. Porque o dinheiro não vem abençoado e não vem limpo. Isso é triste, é verdade. É muito triste. Então, nós poderíamos dizer, Yolanda, que os benefícios da constelação é a gente entender, então, esses 3 pontos. Exatamente. Né? Que nós precisamos, né, potencializar, que é a hierarquia, né? É o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Ele é em ordem? É essa ordem. Tá? Todos têm o direito de pertencer. Eu vou fazer um exemplo aqui pra você da família real, tá? Okay. Então, o que aconteceu? O rei Albert era um rei e ele se apaixonou por uma mulher que era divorciada. Ela era bailarina em Nova York. Quando ele quis ficar com ela, a família dele, a família real, rejeitou, porque não era permitido estar com a mulher divorciada. O que ele faz? Ele abre mão da coroa, do título de ser rei, e muda com ela para Nova York. Quem é o próximo da linha? King George, que se torna rei, King George, se torna rei de gaiato no navio, porque ele não era o primogênito, tá? Mas ele não tem filho. Inclusive, ele tem filha. E essa filha, vou passar pequenininha aqui, essa filha é Elizabeth, que estudou apenas até a 8ª série, aprendeu a bordar, pregar botão, porque para ser uma boa dona de casa, era o que ela precisava ser. De repente, ele avisa a filha, para de brincar de boneca, porque agora você tem que se treinar. O papai tá doente, ele morreu de câncer no pulmão, e você vai ser a rainha. Ela, o quê? Você vai ser a rainha no meu lugar. Vai, rainha Elizabeth, que estava toda interessada no príncipe Philip. E ele não era da mesma linhagem dela, mas era da acho que era Polônia. É Polish, eu acho que é da Polônia mesmo. Que ele era príncipe. Aí o pai dela faz a condenação nele para que ele possam casar e estar no reino. Aos 22 anos, está lá a rainha Elizabeth feliz, casada, e tem um filhinho, príncipe Charles, tá? Que cresce e se apaixona por quem? Camila. Porém, Camila... Vou pôr Camila aqui diferente, só para vocês entenderem. Porém, Camila é uma mulher divorciada. Lembra que não pode misturar divorciado com a família real? E ela era pobre, ela não era da linhagem real. O que fizeram? Vamos mandar príncipe Charles estudar lá na Escócia. Vamos dar um sumiço em Camila, né? Camila já tem filho, aquela coisa pra lá. Príncipe Charles conhece quem? Princesa Diana. Com muita força, pressão do reino, eles se casam. Tem 2 filhos, Harry e William. Tô pondo assim diferente só para vocês entenderem o raciocínio aqui. Quando eles se casam, esses 2 filhos, só para você entender aqui, ó. A Charles, a rainha Elizabeth, antes teve aqui o pai dela, né? E o King Albert, que largou da mulher que largou de ser rei para ficar
com a divorciada. A Rainha Elizabeth casou com o príncipe Philip, mesmo porque ele foi condecorado para ser príncipe, por isso que ele nunca foi rei, porque ela era rainha. Aí eles têm 2 filhos, o William, que casa com a Kate, mesmo a Kate sendo pobre, tá? Ela fez todos os cursos, estudou para poder ser, aprendeu sobre a linhagem, se converteu, né, ao anglicanismo, que é a religião deles, puderam casar, tá? Mas aí vem Harry, o rebelde. Harry, aqui na linhagem, o quarto, né, na geração, se apaixona por Meghan, que além, deixa eu pôr Meghan pretinho aqui, que além de ser negra, ser pobre, divorciada e atriz de Hollywood. Pouca diferença, né? A do tio aqui era bailarina em Nova York. O que Harry faz? Depois de muita bateção de boca com a avó, eles aceitam o casamento, mesmo ela sendo divorciada. Mas ela não aceitava ter que deixar de trabalhar e com muitas críticas por causa de cor. O que Harry faz? Eu abro mão do meu título. Estou pegando minha cidadania americana, que a minha mulher está aplicando para mim, e estou indo morar na Califórnia. E hoje Harry tem 2 filhos que estão abdicando o cargo de rei e rainha, de lutar por um trono futuro, porque eles não fazem questão. Você aí, meu amigo, que não está abrindo mão nem daquele cabeça de boi que você tem lá no Brasil. Imagina abrir mão da coroa, de ser príncipe. Eu já falei com meu marido, nada menos do que isso. Se ele não abrir mão da coroa, ele, que coroa, Yolanda? Eu falei, não sei, arruma um reino aí pra você abrir mão da coroa também, ué. Nossa, mega chique demais, o cara abrir mão de ser príncipe. Arruma um reino aí pra você ser príncipe, pra você abrir mão também. Mas, gente, isso é tão sério que a Bíblia fala assim, ó, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Pecado é o que você executa, iniquidade é o que você herda. Harry herda do tio avô, o tio bisavô, né? Porque o avô dele era, é bisavô, tio bisavô. Então, quer dizer, o tio aqui foi condenado a não ter direito de ser rei porque amava uma mulher divorciada. O irmão dele assume o reinado. A filha dele vira a rainha, a Elizabeth, que gera Charles, que hoje é casado com quem? Camila, que era a divorciada, hoje Vossa Majestade, né? Está aqui com Charlinhos. Por quê? É uma luta no sistema, entendeu? Então, se eu fosse fazer hoje uma constelação com Harry ia ficar... Gente, estou repetindo o padrão de vovô, né? Do meu tio, Biso Albert, que abriu mão, provavelmente ele já sabe, porque nessas alturas alguém já... Né, e eles fazem a biografia. De repente ele ficou até inspirado também nele, entendeu? Porque eu não sou obrigado. Então, quando você entende a sua linhagem, você vai descobrir que antes você não é a última Coca-Cola do deserto. Que antes de você sair do closet, já tinha alguém preso no closet. Que antes de você ser uma mãe solteira sozinha, já teve alguém da sua família que foi excluída. Só que há 30 anos atrás, ninguém falava assim, fulana foi mãe solteira. De repente, a pessoa sumia da família e foi morar em São Paulo para fazer um curso. Entendeu? Para não falar, tá trabalhando lá no cabaré, na Casa da Luz Vermelha. E você hoje aí achando, né? Que você faz aqueles vídeos pornô, que você é a rainha do balacobaco, minha filha. Já tinha sua tia, sua bisavó fazendo. Ou que carrega uma culpa, né? Carrega uma culpa. E é justamente de onde vem todo um problema. Então, às vezes, um exemplo mais simples. Mais simples não, né? Mais rápido. Abraão deu a primogenitude para Isaac, mesmo que sendo que o filho mais velho era Ismael. Isaac deu a primogenitude para Jacó, mesmo sabendo que o filho mais velho
era Esaú. Jacó, todo empolgado com o filho dele, dá a capa poderosa para José, mesmo sabendo que José era o 11º filho, porque já tinha os outros 10 filhos de Lia. Aí você pensa, Jacó aprendeu a lição? Quando Jacó me aparece lá no Egito e precisa de ter a bênção do pai, ele apresenta para ele os 2 filhos, Manassés e Efraim. O pai troca a mão e abençoa o filho mais novo. Aí, para libertar o povo que ficou escravo no Egito, quem foi? Moisés. Moisés era quem? O caçula. Tá entendendo? Então, eu te dei um exemplo regular, te dei aqui agora um exemplo bíblico, e vou te dar um último exemplo aqui do dia a dia, do que eu faço às vezes com o casal, tá? A pessoa chega perto de mim e fala assim, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Eu cresci assim, não aceito isso, vai nascer o homem que vai fazer isso comigo. Aí eu viro uma mulher extremamente forte, atraio um homem extremamente fraco. Eu sou a mulher da casa, eu que cuido do dinheiro, eu que cuido da compra, eu que cuido de tudo. Esse homem é quase um parasita, ele não faz nada, ele não me ajuda em nada. Aí ela tem uma filha que cresce ouvindo isso da mãe, tá? Aí depois ela conhece alguém e ela vai casar com esse homem. Grandes chances são desse homem ou ser um alcoólatra, devagar quase parando, igual o avô, se ela repetir o padrão de heroína, de ter uma energia masculina muito alta. Aí é aquele cara que mal trabalha, faz ali 2 horas de Uber, não tem projeto de vida, e ela é aquela mulher exausta, cansada, que ela ouviu a vida inteira e ela pensa, eu não posso parar. Minha mãe criou a gente, minha mãe fez tudo isso, meu pai. Aí aqui, ó, a mãe que não honra o pai, a filha que não honra o pai. E se tomar cuidado, ela põe uma filha ou põe um filho no mundo que vai ser ensinado a ser fraco, porque o meu pai foi um homem fraco, o meu avô foi um homem fraco, o meu bisavô era um alcoólatra e as mulheres da minha família são as que comandam. Aí o que acontece? Ele amanhã conhece alguém, para vingar esses homens, ele vira um homem violento, entendeu? Ele vai arrumar uma mulher bem fraca, submissa, para honrar o sistema, ou ele vai arrumar uma pessoa com a diferença de idade muito grande para ser a mãe, para ocupar esse lugar. Geralmente esses homens aqui, eles nunca estão disponíveis, porque o homem mais fraco, ele é o filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe, ele casa com a mãe, inconscientemente. A mãe é assim, olha, seu pai não ajuda em nada, seu pai não faz nada, agora você é o homem da casa, eu sei que vai ajudar a mamãe. Porque o seu pai, ela tira a masculinidade, porque quando nós entendemos que nós somos metade mãe, metade pai, e um pai ou uma mãe fala mal do outro parceiro, você está enfraquecendo. Então imagina um homem que cresce ouvindo, seu pai não presta, não sabe fazer nada, não sabe fazer nada. Você está tirando essa masculinidade desse filho, que ele é um avião de asa quebrada. O pai não tem, então ele só está ali em função de quem? Da mãe. Tô correta? Sim. Então, quando ele acha essa mulher aqui, ele não se entrega 100% para ela. Aí vai ser essa aqui que vai odiar a sogra. Aquela minha sogra ordinária, quer mandar controlar na minha casa. Ela que quer ter o direito de escolher. O meu marido não vem para casa sem passar lá. E ela não percebeu quando estava namorando que esse rapaz aqui, ele tem um compromisso com a mãe. Sabe? Porque ele não aceita. Aí esse casal vem reclamar comigo. E qual que é o meu trabalho com ele? Restaurar a asa quebrada dele com o pai. Uau. Você só vai conseguir se entregar para sua mulher, ser o homem que a sua família precisa, quando você restaurar a sua relação com seu pai. Você precisa aceitar o destino da sua mãe. Você precisa entender que quem escolheu ele para ser o seu pai foi a sua mãe. É tipo assim, autorresponsabilidade na dona, pelo amor de Deus.
Sim, e nós temos uma pergunta bem relacionada com essa, você falando de família, né? Eu acho que é uma pergunta, ó, e como mudar isso, né? Ela perguntou, se a gente tem, e se ninguém mudar isso, irá continuar nas próximas gerações? Aham. E aí eu acho que eu poderia acrescentar, talvez, como mudar isso, quebrando, É isso o é que você, autoconhecimento. a aceitação Ah, também, e a exatamente. responsabilidade, tipo, minha mãe... Mas por como que a pessoa sabe disso? Com a consciência. Então, a terapia de constelação, ela não é espiritual, ela não te fala se você vai ganhar na loteria, ela não te fala se você está sendo traído, nada disso. A terapia da constelação é uma tomada de consciência. Aí, o que esse homem começa? Aqui, ó. Mãe, eu sinto muito por tudo que você sofreu com meu pai. Mãe, eu sinto muito, mas ele é seu marido. Você escolheu. Eu peço a sua bênção porque eu preciso seguir a minha vida. Eu preciso seguir o meu destino. Geralmente esse filho aqui acha que é o marido da mãe, aí quer comandar os outros irmãos e ele fica totalmente fora de ordem. Ele não é pai ainda. Isso acontece muito com meninas. Às vezes é a filha mais velha e ajuda a mãe a criar o resto dos filhos. Aí depois ela cria cachorro. Aí depois ela não sabe por que ela não consegue engravidar. Ela já é mãe de uns 15. Entendeu? Ela já pôs a energia dela materna ocupando um lugar que não era dela. Ela já pôs a energia dela de relacionamento cuidando do relacionamento da mãe e do pai. Ela pôs essa energia masculina dela de ser a chefe da casa da família. Ela desfaz do marido com os filhos, e depois ela quer corrigir os filhos e fala que não teve apoio do marido. Mas ela ensinou os filhos a não respeitarem o marido. Uau, isso é muito profundo, né? Eu muito acho. Profundo. Uau, então essa quebra, a autorresponsabilidade e voltar... Primeira coisa é a autoconsciência, que é o autoconhecimento. Você se conscientiza do que você... Que você tá com a asa quebrada, que você tá em desequilíbrio ou que você está fora de ordem. A constelação te conscientiza disso. Aí a gente inicia o processo de terapia. Ah, mas eu achei que eu vim aqui para resolver o problema do meu pai, da minha esposa. Não, você nem tá casada ainda. Nós estamos resolvendo o seu problema aqui com sua avó, com seu avô, entendeu? Nós temos que resolver o seu problema aqui com a aceitação de quem você é. E aqui, coisas básicas. Pessoas que... Vou dar um exemplo nosso que moramos fora. Pessoas que saem lá do Brasil e deixam uma dívida enorme, gigantesca. Ou que penhorou a casa dos pais para pagar um coiote para chegar aqui. Chega aqui a pessoa. Quero nem saber. Não prosperar não, amiga. Entendeu? Não vai, porque você infligiu a ordem. A gente não prejudica ninguém. Isso é uma verdade. Um pai tá aqui e nunca paga a pensão dos filhos. E geralmente esses são aqueles que depois de mais velho é o que mais precisa dos filhos para pagar o remédio, para pagar o hospital, para pagar aquilo outro. O filho até paga, mas o pai escuta. Uau. Aí vira aquela situação. Eu trabalho muito com esse tipo de gente que eu falo, olha, você precisa aceitar o destino do seu pai. Eles nem querem que o pai morre para poder ficar crucificando. O pai tá lá virando o olho a morrer. Não, ele tem que aprender. Ele tem que saber que hoje ele depende de mim e do meu dinheiro. Aí quando você vê relacionamento rebentado, entendeu? Toma cano aqui de funcionário, de patrão, de tudo. E a pessoa não entende, eu não dou sorte. Uau. Eu faço até a campanha da prosperidade e não... olhe para si mesmo, né? Gente, que coisa gostosa. Dá vontade de ficar aqui só te ouvindo, fazer uma sessão aqui e fazendo um monte de perguntas também, né? Porque veio um monte de perguntas, né? Assim, dessas quebras do procedimento e tal e tudo. Mas, gente, é só você marcando uma sessão que você vai saber disso tudo. E também, mas eu sou apaixonada por essas coisas. E também tem projetos aí, né? Projeto lindo aí. Temos. O que acontece? Recharging? Esse é o nosso segundo recharge. Ano passado nós saímos de Miami para o México.
E foram 4 dias e 3 noites. Não foi o suficiente. Uau, que legal. Você tá vendo? Deve ser tem que estar 2 horas que eu tô aqui falando com você. Então, você imagina para fazer palestras. E por que que a gente escolhe o Recharge? Para quebrar crença. Porque se podia fazer num hotel, podia. Você saía de lá com a sua pastinha, o seu conhecimento, e segunda-feira você ia trabalhar normal, né? Então, a gente precisa de que você ouça, absorva e pratica. Sabe quantas pessoas são desconfortáveis de ser servidas? Ai, Não quero que venham arrumar meu quarto. Gente, quem não gosta de um lençol fresco, limpo todo dia? Não quero que ninguém entre. Ai, eu sinto tão desconfortável, o garçom toda hora perguntando o que eu quero. Aí você fala, você pode pedir o seu café da manhã no quarto ou você vai querer na beira da piscina? Não, pode deixar que eu vou ali e pego um pãozinho. Aí a pessoa começa a perceber que ela precisa destravar o merecimento, o potencial dela. Entendeu? Capacidade, uau! Nossa, eu saí lá de São Domingo de Laranjeira, nunca imaginei que um dia eu estivesse na Grécia. Capacidade, escassez. Quem sou eu, minha filha, para pagar, acho que é $1.800, $1.800 para ir num navio de luxo, 7 noites. Aí você faz a conta. Uau. Se você for, tá bom. se você for num hotel lá na Rota 9, em Neirik, entendeu? Você dormir lá 7 dias, com 3 refeições, você vai pagar mais. E esse agora vai para onde? Grécia. Uau. Vamos sair da Itália, Veneza, né? Vamos ficar o primeiro dia em Veneza. Vamos para Mykonos, Santorini e Atenas, na Grécia. E depois vamos para 2 ilhas na Croácia. Uau, que assim, chique. as melhores preletoras, tá? Vamos estar falando de alto valor, de autoimagem, de autoconhecimento. Vamos fazer uma constelação ao vivo com pessoas lá, as próprias pessoas, né? Para elas terem mesmo essa consciência. Casey vai estar falando de dinheiro. Patrícia, que também teve lá na Case, uma das preletoras, vai estar falando sobre o high ticket, sobre como você se apresenta. Vamos ter Jennifer com a consultora de imagem, falando também de como que a sua imagem tem que ser congruente. Mariana, maravilhosa, que vai estar falando sobre corpo, alma e espírito. Ela é personal training. Como que você tem que alinhar o que você malha com o que você come, vendo, ouvindo e sentindo, para isso refletir no seu espiritual. E várias outras pessoas. Vai ser assim maravilhoso. Quem foi, eu sei que quer ir de novo. Quem não foi, tá tendo essa oportunidade. E por que que a gente faz isso? A gente fala assim, olha, você vai sair do porto uma pessoa e vai voltar outra. Ou então você nem vai voltar, né? Porque se você se rebeliar em aprender, a gente te empurra do navio, você vai ser comido pela baleia. Ouviu, né, gente? Né? Isso chama Projeto Jonas. Aquele que você cai, a baleia te come, você vai ficar dentro da baleia até você tomar consciência que precisa de mudar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito simples. As pessoas, muda ou não muda, ou muda, as pessoas já entram fazendo parte da nossa seita, porque nós temos uma seita, pegamos o cadastro da pessoa, fazemos a carteirinha, não tem que pagar anuidade nessa seita. A nossa seita chama A Seita Que Dói Menos. Então, quanto mais você aceitar de onde você veio, aprender a honrar os seus pais pela vida, porque se ele não te deu uma Barbie, nem um ferrorama, meu amigo, ele te deu a vida. Você tem como pagar por isso? Não. Então, honra o seu pai e a sua mãe para que os seus dias prolonguem na terra. Sou eu que falo isso? Meu criador. Achou ruim? Fala com ele. Mas ele deixa isso muito claro. Então, assim, você aceita os seus pais, você aceita o que os seus pais te deram emocionalmente, porque a gente só dá o que a gente tem. E você aprende a fazer melhor pelos seus filhos. A minha maior alegria, o meu filho fazendo... Ele tá formando agora em maio, né? Então, no Senior Book, cada um fala o que quer ser. Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta. Ele quer ser pai. Uau, ele quer ter família. Que lindo. Ele quer casar. Que então, alegria. pra mim, não tem preço que paga. É porque, com certeza, a gente deve estar fazendo alguma coisa certa lá em casa que tá inspirando... Uau. Em pleno 2023, um jovem de 17, 18 anos querer ser pai, querer ter família, querer ser esposo. Que lindo, parabéns. Entendeu? Então, dentro daquilo que eu trabalho, é o maior salário que eu posso ter. Isso é uma verdade, A gente Porque se ele virasse para mim e falasse, Deus me livre casar, eu não. Eu ia falar, não.
o exemplo tá péssimo. Filho não faz o que você fala. Filho faz o que você faz. Então, se você entender, essa é uma regra básica de CBT, né? Terapia cognitiva. Tudo aquilo que você vê vira um pensamento. Tudo aquilo que você escuta vira um pensamento. Tudo que você pensa desce e vira o quê? Um sentimento. E esse sentimento impulsiona o seu comportamento. Tá? Então, se você não tá gostando do seu comportamento, o que você tem que fazer? Mudar o que você ouve. Sabe aquela amiga fofoqueira que reclama do marido o tempo inteiro e tá fazendo você reclamar do seu? Sabe aquele amigo da pornografia que toda hora manda um vídeo pornográfico pra você e tá te tirando da conexão com a sua família? É mais ou menos isso. Então, tudo que você tá fazendo que você não tá gostando, eu preciso parar disso, eu preciso parar daquilo, você precisa entender a fonte. A fonte do seu comportamento tá no seu sentimento. É de inveja? É de mágoa? É de ressentimento? É de disputa? E o que você tem feito para alimentar isso? É a lei das 5 pessoas que te cercam. Você é influenciado pelas 5 pessoas que te cercam. Isso é contágio social. Gente, é com essa mensagem, né? Que foi uma mensagem que a Yolanda e uma aula, né? Também aqui. Gente, que maravilha. É com isso que nós vamos ficando por aqui no nosso Podfly. E até o nosso próximo episódio. Eu quero agradecer de coração, porque me apaixonei mais ainda pela constelação. Então, vamos ficando por aqui. E nós vamos fechando e nos vemos no próximo, se Deus quiser.